Escritura. Por que eu tomei estas duas escrituras para começar o nosso assunto? Porque nós temos que consertar algo aqui, nós temos que deixar algo aqui fixado. Temos que realmente chegar a um ponto de onde encontraremos o nosso absoluto, né? Nosso absoluto, a palavra, né? Então, olha só, o lago de fogo, amados, se encontra em uma outra dimensão. O lago de fogo já existe, ele já está aqui em uma outra dimensão. Prova disso é que esses dois, antes sequer de começar o milênio, já são lançados lá naquela dimensão, lá neste lugar espiritual. Mas o interessante é notar, nós vamos ver que as pessoas são lançadas em seus corpos físicos lá neste lugar, como nós veremos aqui. É muito importante essa primeira parte aqui para fazer sentido o restante. Eles são lançados vivos lá, eles são lançados em seus corpos físicos lá dentro desse lugar. Assim como Elias e Moisés entraram com seus corpos físicos lá na outra dimensão, Enoque também entrou com seus corpos físicos na outra dimensão, este lugar também é possível entrar com corpos físicos. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque já já nós veremos o profeta falando isto e a Bíblia dizendo isso para nós. Não é uma teofania, uma coisa espiritual. Não. Eles entrarão lá literalmente, fisicamente, neste determinado lugar. E ficarão lá em seus corpos físicos neste determinado lugar. Isso é muito importante para a nossa lição. Isso vai trazer muita luz conforme nossa lição for se desenrolando. Lá em Apocalipse 21, verso 8, fala a classe de pessoas que lá depois do milênio, no juízo do trono branco, acabarão indo parar, serão lançados no lago de fogo. Aí a Bíblia descreve que classe de pessoas? Aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E aí o profeta diz assim, ele explica sobre este verso, ele diz, agora não deixe ninguém lhe dizer que eu não creio num lago de fogo e em castigo, eu creio. Eu não sei quanto tempo durará, mas finalmente será eliminado, falando das pessoas. Em Apocalipse 21, verso 8, diz que aqueles pecadores mencionados terão a sua parte no lago de fogo, mas a verdadeira interpretação da palavra não é parte, mas sim tempo. Terão o seu tempo, a sua cota de tempo no lago de fogo. Olha que interessante, não é? Realmente. A palavra usada para sempre, onde aparece em Apocalipse 14, que eu já vou mostrar para vocês aqui, e para sempre serão atormentados na presença do Cordeiro e dos santos anjos. A palavra usada para sempre lá é aion, que vem do grego, eu coloquei na tela para vocês, vem do grego, aion. É uma palavra grega. E o profeta explica que esta palavra significa... Agora, se você tomar a palavra para sempre, veja a palavra aeon, notar aqui na Bíblia, quantos já ouviram dizer por aeons e aions? Quantos sabiam que aeon é um espaço de tempo? É um espaço de tempo? Ora, claro, qualquer um sabe que aeon é um espaço de tempo. E eles queimarão por aeon, são espaços de tempo. São períodos de tempo, né? Talvez 1 milhão, 2 milhões de anos, não sabemos, depende do que foi feito, que crime foi cometido, lançados no lago de fogo por 100 milhões de anos em punição, mas finalmente eles têm que chegar a um fim para serem extintos completamente, obviamente falando dos ímpios. Muito bem, então nós já falamos sobre isso, mas eu quero voltar aqui e certificar que realmente nós estamos entendendo isso. Jesus menciona em Mateus 25, falando dos ímpios, aqueles que estarão à esquerda, dizendo assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E eles vão para lá, não é? Olha que coisa tenebrosa. E olha o linguajar que Jesus está usando aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele está falando de pessoas aqui. Assim como Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, e as pessoas eventualmente, consequentemente por terem seguido a direção de Satanás, também serão lançados no lago de fogo. Isso aqui é uma pequena, uma repassada que nós estamos dando aqui.
não é? Agora, ele vai explicar mais. Se você é uma pessoa que trapaceia, que rouba, que mente, apenas lembre-se, sua parte está lhe esperando no inferno por ele. Seu lugar onde ele será atormentado na presença de Deus e dos santos anjos, com fogo e enxofre, ele será atormentado lá, não para sempre. Ele não pode ser atormentado para sempre. Para sempre não significa por todos os tempos. Eternidade sim é para sempre. Não tem princípio nem fim, mas para sempre é um espaço de tempo. A Bíblia diz para sempre e sempre. Então, diz que Jonas esteve na barriga da baleia para sempre. Então, não é eterno, né? É um espaço de tempo, quer dizer, demorou, por uma longa demora. Mas veja, há somente uma forma de vida eterna, e essa é Deus, e se você vai ser atormentado para sempre, e nunca pode morrer, você teria vida eterna. Você não pode ser atormentado para sempre. Pode ser que você seja atormentado por 100 milhões de anos, na presença de Deus e dos santos anjos, com fogo e enxofre. Não sei quanto tempo será designado, mas finalmente tem de chegar a um fim, porque você teve um princípio. Ele explicando que o inferno não é eterno. Apesar de usar essa palavra no português, mas o original lá, para sempre, significa por um espaço de tempo. Aeon, não é? Aeon. E é interessante notar, e eu quero que vocês prestem atenção nessa escritura, que aqui há uma advertência de que aquele que adorasse a besta ou a imagem da besta ou recebesse o seu sinal, a sua marca, que ele seria atormentado com fogo e enxofre, não é? Primeiro que ele beberia do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Isto é uma parte, é no período das pragas. Tá? Ele é atormentado aqui na terra, a esses que fizerem isso. E depois, lá no final, na segunda ressurreição, quando eles levantarem, ainda assim serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. É interessante notar que diz que é na presença diante do Cordeiro, né? Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha que interessante. Deus nunca muda os seus princípios. E quando o jovem rico estava queimando no Hades, ele estava atormentado, pedindo uma gota de água para Lázaro, era possível enxergar do paraíso onde Abraão estava, que ele estava lá queimando. E era possível, de onde ele estava queimando, olhar as delícias que Abraão estava tendo e também Lázaro que estava no seu seio. Olha que interessante. Então a Bíblia mostra que quando eles estiverem nessa dimensão sofrendo, para piorar ainda, eles serão capazes de olhar as delícias que os santos estarão tendo nas eras por vir, nos tempos por vir. Então não existe uma coisa tão tenebrosa, uma coisa tão horripilante, uma coisa mais atormentadora do que realmente sofrer este dano, sofrer esta pena que está sendo descrita aqui na Bíblia para nós, todos os ímpios que eventualmente vão ser encontrados nessa situação lá no juízo do trono branco. Não é? Mostrando que além de eles sofrerem aqui no período das 7 pragas, aqueles que adorarem a besta, receberem o sinal, a marca, além de sofrerem as consequências das pragas nos seus corpos físicos, numa vida natural ainda, eles depois da segunda ressurreição, serão levantados e sofrerão uma outra punição no lago de fogo. Olha que coisa tenebrosa. Isso sem contar que nesse meio tempo ainda sofrerão no Hades, que é mais um lugar de tormento. Então nós estamos falando de coisa muito séria aqui. Agora,